Fala, galera. Nesse conjunto de aulas de noções cartográficas, chegou a vez da gente falar sobre localização e limites do Brasil. Sem mais delongas, vamos para a videoaula. Bem, antes de mais nada, precisamos localizar o Brasil dentro do mundo. O Brasil ele fica na América do Sul, isso aí não é novidade para ninguém, né? Mas uma coisa que os alunos trocam um pouco, né, ou esquecem, geralmente quando a gente fala em quantos hemisférios o Brasil se localiza, os alunos falam pequena parte no hemisfério norte e maior parte no hemisfério sul. Isso está certo, não está errado. Mas eles esquecem que hemisfério leste e oeste, né, que leste e oeste também são hemisférios. Então o Brasil se localiza em 3 hemisférios. Pequena parte no norte, maior parte no sul e sua totalidade no hemisfério ocidental. Quando a gente fala isso em porcentagem, o Brasil fica 93% no hemisfério norte, 7%, quer dizer, desculpa, 93% no hemisfério sul, 7% no hemisfério norte e 100% no hemisfério ocidental. Então, cuidado com isso, que isso aí pode entrar na prova também. Outra coisa em relação ao tamanho do Brasil. O Brasil ele é o 5º maior país do mundo se você levar em consideração terras descontínuas. O que são terras descontínuas? Áreas que não são interligadas. Se você considerar espaço territorial todo contínuo, o Brasil é maior que os Estados Unidos. Os Estados Unidos se torna maior que o Brasil apenas quando se anexa ao tamanho do Alasca. Então, isso pode ser uma parte da prova também. Né? O Brasil é 4º lugar em terras contínuas e 5º lugar em terras descontínuas. Vamos para o próximo aqui. Bem, agora somos os pontos extremos do Brasil. Vamos primeiro começar pelo ponto extremo norte, aqui. O norte, né, podemos chamar de Monte Caburaí, ok? Mas se você pode achar na prova também nascente do rio Alian, certo? Então cuidado com isso. Pode ser os dois estão corretos. Essa nascente fica no Monte Caburaí, combinado? Então vamos dar uma olhadinha mais de perto aqui no Monte Caburaí. O Monte Caburaí, reparem uma coisa, que antigamente as pessoas, na década de 80, algumas pessoas achavam que o Oiapoque, né, seria o limite norte no Brasil. Mas não, 85 quilômetros de diferença, o Monte Caburaí é o limite norte do Brasil. Vamos dar uma olhada como que é o Monte Caburaí. O Monte Caburaí fica no Planalto das Guianas. Reparem que ele tem uma característica bem similar ao Monte Roraima. O Monte Roraima também é um monte que fica nessa região, no mesmo Planalto das Guianas. Também faz divisa com a Venezuela, mas ele fica um pouco mais a sul, em Roraima. O Monte Caburaí é o que fica mais ao norte. Agora vamos falar um pouco mais do limite sul. Né? E o limite sul a gente vai falar sobre o Arroio Chuí. Vamos dar uma viagem até lá. Tá? O Arroio Chuí, ele fica... O que é um arroio primeiro? Né? Um arroio é como se fosse um riacho. É um canal que liga o oceano a um corpo hídrico. No caso, ele vai ligar aqui o Oceano Atlântico à Lagoa Mirim. Esse complexo lagunar aqui no sul do Brasil tem a Lagoa dos Patos. Cuidado, não achar que aqui mais ao sul é a Lagoa dos Patos. Não é. A Lagoa dos Patos fica próxima a Porto Alegre. Vai até a região aqui de Pelotas. As lagoas mais ao sul é a Lagoa Mirim e Lagoa Mangueira. Certo? Cuidado com isso. Na aula de região sul a gente vai ver mais sobre isso. Agora vamos nos aproximar aqui e vamos olhar como que é essa região de fronteira. Aqui, né, é o riacho, né, quer dizer, o Arroio Chuí, que vai ligar aqui a Lagoa Mangueira, quer dizer, desculpa, a Lagoa Mirim, que é mais aqui ao norte. E por que leva o nome de Chuí? Chuí é a cidade que fica nessa região. Aqui fica a região de Chuí, a cidade de Chuí. Vamos mostrar mais perto. Tá? Chuí tem Chuí no Uruguai e Chuí no Brasil.
Essa região é chamada Barra do Chuí, também no Brasil e no Uruguai, ok? E vamos conhecer mais um pouquinho dessa cidade. Chuí, que é uma cidade, chamamos de cidade gêmea. O que é uma cidade gêmea? Vamos olhar mais perto. Uma cidade gêmea, né, são duas cidades, parte fica no Brasil e parte fica no Uruguai. As cidades vão crescendo, né, até elas se juntarem. O nome disso é conurbação, como se as duas cidades fossem uma só. As pessoas que vivem ali, por exemplo, pode morar no Brasil e estudar no Uruguai. As pessoas ali falam as duas línguas, português e espanhol. A moeda corrente nessa cidade aceitam as duas moedas, tanto o real brasileiro como o peso uruguaio. Então, cidade gêmea, a região sul brasileira é a região com mais cidades gêmeas. Isso traz coisas positivas, né, que é essa integração, e também traz coisas negativas, que é mais difícil você vigiar, é mais fácil de entrar contrabando, que nessa área aqui não tem um muro, não tem portão, é uma rua. Se atravessou a rua, você está em outro país. Okay? Na aula de urbanização, nós vamos desenvolver mais esse assunto. Aqui é mais para a localização do Brasil. Outro fato curioso, que é mais perto você sair do Monte Caburaí ao norte, chegar até o Canadá, do que você chegar ao ponto extremo sul do Brasil. A diferença é pouca, mas é um dado que chama atenção. Vamos falar agora do ponto oeste do Brasil, que fica no Acre, né? Serra da Contamana, também pode ser chamada de Serra do Divisor. Né? Vamos olhar mais de perto. Que fica aqui, né? Ali fica a nascente do rio Moa, que fica na Serra da Contamana. Então, cuidado que na prova pode aparecer esses nomes. Não fica preso ao nome só. Tem que ser nascente do rio Moa. Não. Pode aparecer Serra da Contamana. Então, tome cuidado com essas coisas. Tá? E como que é lá essa região da Serra, quer dizer, a nascente do rio Moa? Olha como é bonito. Olha isso. Imagem dela, né? Isso aqui fica no limite, lá no Acre. Beleza? Vamos agora dar continuidade. Vamos falar agora sobre o limite leste, Ponta dos Seixos. Mas antes de falar do limite leste, olha outro fato curioso. O Brasil, na sua extensão norte-sul, tem 4.394 quilômetros e na extensão leste-oeste, 4.319. Então, o Brasil tem quase a mesma dimensão norte-sul e leste-oeste. Uma coisa bacana, curiosa também. Agora, Ponta dos Seixas. Ponta dos Seixas fica na Paraíba, na cidade de João Pessoa. Fica nessa região. Como que chamamos isso aqui na geografia? Quem lembra? Falésia, exatamente. Falésia. E agora, como chamamos tudo isso aqui? É tanto essa parte aqui, né, que está virada para o mar, quanto a parte de cima aqui. Esse conjunto chamamos de isso aí, tabuleiro. Na aula de relevo, está chegando a aula de relevo, vamos desenvolver esse assunto também. Agora vou falar um pouquinho sobre extensão territorial na parte de limite. Antes de mais nada, vocês precisam entender uma grande diferença. Tem algumas pessoas que acham que limite é de município, divisa é de estado e fronteira é de país. Não é, isso é um conceito errado. Limite e divisa são sinônimos. Então você pode ter limite e divisa em tudo quanto é lugar. E fronteira é a zona de fronteira, é a área de fronteira que fica na região do entorno do limite da divisa, certo? O Brasil tem uma área de limites e divisas, podemos chamar também de fronteira, ok? Então, só ter cuidado nessa diferença. Mas as pessoas acabam falando fronteira, certo? Tem 16.885 quilômetros, isso continental. O maior limite brasileiro com outro país
é com a Bolívia, 3.423 quilômetros entre Brasil e Bolívia. Isso é a maior área que o Brasil tem com outro país, correto? Agora vamos falar um pouquinho. Vale observar uma coisa. Não botei aqui o Equador e o Chile porque o Brasil não faz divisa com o Equador e com o Chile. Isso aí vocês estão cansados de saber desde o primário. Quando falamos com esse mesmo assunto, sendo que com o mar, o Brasil tem 7.491 quilômetros de costa. Isso é muito importante porque a gente vai falar sobre navegação de cabotagem, isso na aula de transporte, o potencial que o Brasil tem na exploração do mar, vai falar sobre a Amazônia Azul. Então, dentro desse contexto, o Brasil tem como área de zona econômica exclusiva 200 milhas náuticas, que é equivalente a 370 quilômetros. Mas vocês precisam diferenciar o que é zona econômica exclusiva, essa região aqui de 200 milhas náuticas, com a plataforma continental. A plataforma continental, que é essa parte azul escura, é uma região onde o mar, né, quando chega no oceano, vai aprofundando, né, vai aprofundando devagar, devagar, devagar. Isso é a plataforma continental. Chega uma hora que faz assim, ó, desce abruptamente. O nome disso é talude. E a plataforma, essa parte que não é tão profunda assim. Então, isso é plataforma continental na costa do Brasil e zona econômica exclusiva é uma área de 200 milhas. Ok? Outra dica, as ilhas do Brasil. O Brasil tem as ilhas de São Pedro e São Paulo, Atol das Rocas, Fernando de Noronha, as ilhas Trindade e Martins Vaz. Mas Martins Vaz é a mais afastada. Fica a 1.167 quilômetros de Vitória, capital do Espírito Santo. Então, a mais distante, Martins Vaz. Um detalhe também geopolítico importante, que o Brasil pede junto à ONU, essas áreas em vermelho aqui, ele quer explorar essas áreas ou economicamente ou através de pesquisa. Isso pode ser feito no Brasil. Qualquer país pode pedir áreas além dessas 200 milhas náuticas, se ele provar que ele precisa fazer pesquisas nessas áreas, se tem uma boa exploração econômica também nessas áreas. Então o Brasil pode pedir para controlar essas faixas também, como já fez esse pedido. Então, dicas importantes para vocês sobre o território brasileiro. Qualquer dúvida, pode deixar escrito aqui, pode mandar mensagem para mim, todo mundo tem meu contato, ok? Então, até a próxima. Grande abraço.